Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro do apóstolo Lucas, no capítulo 23, versículo 42 e 43, assim disse o ladrão arrependido: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Yeshua HaMashiach respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos desvendar o mistério do ladrão arrependido. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Nesta live especial, nós vamos desvendar o mistério do dia, do tempo que foi falado hoje, para o ladrão arrependido. Existe um tempo que todos acham que o ladrão arrependido já se encontra no paraíso, do fato que Yeshua HaMashiach pronunciou hoje. Os grandes estudiosos escatologistas, estudiosos da literatura, a respeito da vírgula para cá, vírgula para lá, mas na realidade existe um fato determinante que se chama tempo. E que tempo é esse? Vejamos. No processo de purificação da humanidade, revelado em 2017, que é o terceiro selo de Apocalipse, eis aqui o cavalo preto. O seu cavaleiro possuía uma balança. E do trono, como voz de trovão, saía a voz, onde ela dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Amados, nós já sabemos que isso refere-se aos tempos. Uma medida de trigo por 1 denário é um tempo de vida por uma recompensa. 3 medidas de cevada são 3 ciclos de tempos. Nós já vimos isso anteriormente. Porém, agora nós vamos conhecer os 3 ciclos de tempo e aonde o ladrão arrependido se encontra. Então, no tempo Cronos, o tempo cronológico, que é o tempo de vida, foi determinado quando Deus Adonai estabeleceu o processo de resgate e salvação da humanidade. O tempo de vida para a morte passou a ser contado. Portanto, esse tempo foi estabelecido em 7 milênios para toda a humanidade. O tempo de Kairos, muito conhecido como tempo perfeito. Grandes estudiosos, escatologistas, do nosso tempo já determinam que Kairos é o tempo de Deus, da eternidade. Entretanto, vamos nos aprofundar nos tempos. Kairos, o tempo da oportunidade perfeita para uma ação. É o tempo que une ambos tempos. Então tem mais tempos para nós conhecermos. Na sua melhor forma, é o tempo sublime, na hora certa e oportuna, para uma ação de grande relevância ou alta performance no resultado. O tempo de Kairos, ele é o tempo perfeito. E Kairos, na mitologia grega, Kairos, ele possuía asas nas suas pernas, E ele aparece como uma balança nas mãos. Na mitologia, mas o que nós achamos nas escrituras e na mitologia
curiosamente, ele também tinha uma balança. Esse é o tempo de Kairos. Agora nós vamos conhecer o terceiro tempo. Vejamos. Aion é onde o tempo não existe. Aion é a situação onde não existe tempo, onde não se ordena a contagem do tempo, ao contrário de Cronos, também visto como a eternidade, comparado ao infinito. Amados, somente Deus controla os três tempos. Então, agora nós conhecemos Cronos, Kairos e Aion. E Deus, Adonai, controla os três. Vejamos nas Escrituras 3 passagens onde Deus Adonai controlou o tempo a favor da humanidade. Em Isaías 38:8, Deus Adonai recuou o tempo. Naquela época, Isaías, ele pronunciou uma enfermidade no rei Ezequias. E Ezequias orou e obteve a misericórdia de Deus. E, como prova da cura, Isaías falou para ele: farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acás, que é o relógio de sol, pelos quais já declinou com o sol. Assim, recuou o sol 10 graus, e pelos quais já tinha andado. Vejamos outra situação de controle do tempo. Em Josué 10:13, Josué na guerra dos 5 reis dos amorreus, e ele precisava de mais tempo, e ele deteve o sol. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Amados, então nós vimos que Deus recuou o tempo, e neste momento Deus parou o tempo para que nesta guerra Josué tivesse tempo para vencer a guerra e seus inimigos. Amados, isto é cientificamente comprovado por uma equipe de cientistas. Isso ocorreu em 1207 a.C., no mês de outubro, às 16h28. Foi uma equipe de cientistas comandada por Dr. Ezi Witzak. Impressionante, né? Vejamos, outra experiência, o tempo de Yeshua HaMashiach. Quando Yeshua HaMashiach, ele conversando com os fariseus, e os fariseus, na discussão, eles falaram: e viste Abraão? Yeshua HaMashiach pronunciou: em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Então aqui, amados, Yeshua HaMashiach é provindo da eternidade, e da eternidade no tempo do infinito. Ou seja, Yeshua HaMashiach, ele era antes, durante e após. Vejamos, em Eclesiastes, agora estamos mais próximos do desvendar do mistério do ladrão arrependido. Eclesiastes assim pronuncia: o sono da morte. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vás, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então podemos agora identificar que o sono profundo, ele está em Aion, aonde o tempo está parado, cessado. E agora podemos pensar assim:
Se no processo de purificação da humanidade, que está em 7 milênios, porém ao homem foi determinado 6 milênios, do princípio ao fim, todos estão em sono profundo, com exceção de apenas 3. Mas o sono profundo, ele é estabelecido para todos. E alguns poderemos imaginar, nossa, como o nosso Deus ele é injusto, né? Porque existem os primeiros, existe o meio e existem os tempos finais. E agora nós vamos ver esse mistério na parábola dos trabalhadores, em Mateus. Mateus 20, no versículo 12 e 13. Os trabalhadores da vinha. Então, agora vejamos. Estes últimos só trabalharam 1 hora. E tu os igualaste conosco, que suportamos o calor e a fadiga do dia? Mas disse o pai de família, que tinha contratado os trabalhadores: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Amados, porventura 1 denário não seria uma salvação? Continuando. Mateus 20, 15. O pai, ele declarou o seu direito. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Então podemos compreender. Todos os mortos estão em sono profundo por distintos momentos. Uns do princípio e outros da última hora. Entretanto, amados, o grande mistério é que aqueles que estão em sono profundo, para o ladrão arrependido, no momento que ele despertar, para ele, amados, vai ser como se fosse o mesmo dia. Eis o poder de Deus, eis o mistério. Então, em Lucas, o ladrão arrependido, ele está, neste momento, em Aion, num estado de sono profundo, que no momento que ele se despertar, para ele foi apenas algum tempo muito curto, como se fosse o mesmo dia. E agora vejamos os 3 tempos em que o ladrão arrependido ele entrou. Primeiramente, ele estava no tempo cronológico da sua vida, mas quando ele viu sua vida se findar na cruz ao lado do Senhor, ele apelou no arrependimento. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Neste momento, o ladrão arrependido, ele estava em Kairós. O tempo perfeito, a oportunidade perfeita de conseguir a salvação. E naquele momento, Yeshua HaMashiach lhe concedeu, respondeu-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então ele entrou no tempo de Aion. Ele vai retornar ao tempo de Kairós para voltar para Aion, para a vida eterna. Amados, é surpreendente, mas somente aqueles que estão em espírito poderão entender os mistérios das Escrituras Sagradas. O estado de sono profundo da primeira morte, vamos ver? Significa estar no cessar do tempo em inatividade de consciência, sem lembranças ou obras, e está em Aion, na ausência do tempo, como um sono profundo, aguardando o Kairós para o juízo celestial. Vocês lembram da balança no 3º selo de Apocalipse? Vocês lembram que na mitologia, Kairós, ele se encontra com uma balança? Curioso, né, amados? Tudo
para o tempo perfeito do juízo, uns para receberem a vida eterna, em Aion, outros para a condenação eterna. No despertar para o ladrão arrependido, ainda será o mesmo dia. Mistério desvendado, amados, pois somente pelo Espírito Santo, para entendermos e compreendermos as Escrituras Sagradas, pois é o Espírito Santo que está abrindo as palavras fechadas e seladas. E neste momento, eu convido os irmãos para entrar em Kairos, para receberem o selo de Deus. Amados, façamos uma reflexão e, para aprendermos os mistérios de Deus revelados pelo Espírito Santo, e assim, mais um mistério desvendado em analogia alfa-ômega. Na próxima live, nós falaremos a respeito das testemunhas que Deus Adonai requisitou para, de uma vez por todas, erradicarmos a teoria de que, após a morte, santos mortos estão intercedendo, ou espíritos de mortos estão intercedendo. Não estão, amados. Nesta, erradica-se completamente a idolatria. Na próxima live, entraremos em mais um mistério que será desvendado pelo Espírito Santo do Senhor. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.